O tema que nós trouxemos aqui é esse aqui, ó. Espiritualização, o caminho para a nossa cura. Nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui no Dom Pedro, para o Renato, que gentilmente nos convida e nos dá a oportunidade do trabalho, um outro tema que chama a cura da alma. Então nós poderíamos colocar aqui também a cura da alma, né? Mas a gente está tentando trazer para as nossas consciências, para a nossa conscientização, que é necessário que a gente busque por essa espiritualização aqui, para que a gente, nesse momento ainda do planeta Terra, nessa encarnação, a gente possa ter uma saúde, nós podemos ter assim uma vida mais saudável, ainda no caminho agora, ainda nessa vida. Nós aprendemos com o Espiritismo que nós não nascemos ali há 60, 70, temos jovens aqui há 12, 14, 15 anos atrás, e nem iremos morrer daqui 10, 15, 20 anos. Nós vamos continuar. Então, a nossa vinda ao planeta Terra, ao plano físico, ao organismo, né, físico, é justamente para isso, para passarmos pelas provas, passarmos pelos momentos que vão nos tornar espíritos mais iluminados, né? E às vezes essa busca ou a não busca por essa espiritualização pode ser um obstáculo muito grande para nós termos uma qualidade de vida melhor aqui na Terra e ao mesmo tempo buscando por essa espiritualização, né? A gente às vezes quer imaginar que uma pessoa que tem uma boa saúde, tem uma boa disposição, essa pessoa terá mais tempo para o trabalho, essa pessoa ela irá aproveitar mais as oportunidades, né, que a vida vai oferecer no campo profissional, no campo religioso, né, as oportunidades que nós viemos buscar aqui na Terra. Porque nós não viemos aqui na Terra a passeio, nós não viemos tirar umas férias. Ah, minha casa é o mundo espiritual, estou aqui para dar uma relaxada. Não, nós viemos aqui para trabalhar nós mesmos. Nós viemos aqui para buscar a nossa perfeição espiritual, para lutar por ela, para batalhar por ela. Então, tudo que é colocado na nossa vida é para o nosso engrandecimento espiritual. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles, que ela falou para o Divaldo lá nos primórdios, no comecinho lá do ministério do Divaldo, né? Ela disse: meu filho, no último dia do seu corpo aqui na Terra, você vai perceber que todos os problemas que você teve, que todas as dificuldades que você teve, que todas as pessoas que apareceram no seu caminho, né, e que te ofereceram, às vezes, obstáculos para o seu crescimento espiritual, que às vezes nada dessas situações aconteceram. Nada disso aconteceu. Tudo partiu de você. Tudo parte, às vezes, da nossa impressão, né? Porque a gente acha que a nossa luta, ela diz, é com o outro. Mas a gente vai perceber, no último dia da nossa vida aqui na Terra, que a nossa luta sempre foi contra nós mesmos. E que tudo, ou a maioria das coisas que a gente achava um absurdo, né, era o nosso ponto de vista. E ela fala que nós devemos lutar para a nossa própria redenção, para a nossa própria espiritualização. Quando eu melhoro, quando eu ascendo espiritualmente falando, eu vou ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom colega, um bom namorado, um bom namorado. Quando eu melhoro, quando eu busco pela minha melhora, eu vou ser uma pessoa já nessa encarnação muito melhor do que eu fui ontem. E o meu organismo físico vai agradecer, porque eu vou adoecer menos. A gente trabalha com os atendimentos fraternos nas casas espíritas, as que têm sabem disso, os atendimentos da fluidoterapia, e a gente percebe que as pessoas vêm procurar a gente, né? E aí passa pelo atendimento fraterno. A maioria das casas tem esse protocolo, esse cronograma, vamos dizer assim. A pessoa é acolhida, aí passa pelo atendimento fraterno, a pessoa ouve, depois indica ela, ó, vai participar de 4 reuniões, vai fazer, eu sempre falo isso, vai fazer a terapia espírita. Qual é a terapia espírita? Vai ao centro, leva a aguinha para fluidificar, toma o passe, vai para casa, faz o culto do evangelho do lar, né? Aí a pessoa começa a ter uma melhora impressionante. Aí vai a primeira reunião, o primeiro mês, segundo mês, quando ela tem que voltar para o atendimento fraterno, o atendente fica falando sozinho. A pessoa some, desaparece. Por quê?
porque ela já teve a melhora. Mas ela teve, né? Ela se curou realmente, ela como espírito imortal, ou ela buscou apenas pelo analgésico, por alguma coisa que resolver, trouxesse o alívio, né? Aí a pessoa volta para casa, para o trabalho, com as mesmas atitudes, com a mesma alimentação às vezes, com os mesmos vícios, e daí 6 meses o que acontece? Está ela de volta lá no centro. Isso aí não são só eles, somos todos nós também, né? Às vezes a gente é acometido de uma dorzinha lá no estômago, alguma coisa assim, a gente procura um médico, um gastro, ele vai lá, toma um remédio tal. Aí, mas ó, tem que parar com isso, tem que parar, corta o refrigerante, que é veneno, não toma álcool, que só vai te prejudicar cada vez mais. Aí o que você faz? Você para, toma um remédio, aquilo melhora, daí uns tempos você volta a cair, a tropeçar, vamos dizer assim, novamente. Por que isso acontece? Porque nós estamos preocupados não é com a nossa espiritualização, mas é com o meu atual, com o meu momento atual, com a minha situação. Nós somos imediatistas. A gente quer um resultado agora. Só que esse resultado, que vem rápido, né, ele não é duradouro. Porque nós precisamos de mudar os nossos hábitos. Porque se eu voltar com refrigerante, se eu voltar com tudo que me faz mal, daí 2, 3 meses eu vou voltar com a mesma gastrite. Mas vamos falar dessa espiritualização aqui, ó. O que nós trouxemos para esse trabalho nosso? Vocês vão ver que não tem novidade nenhuma. Nós estamos trazendo aqui, em outras palavras, aquilo que a gente precisa ouvir sempre para a nossa própria conscientização. Quando a gente fala de buscar, de lutar, de trabalhar pela nossa espiritualização, nós estamos atrelando isso aos compromissos iluminativos que para nós são, igual o Renato falou, né? Quando ele pediu que os espíritos depositassem aqui o remédio nas nossas águas, né? Que nós precisamos. Então, Renato, esses compromissos iluminativos também são os remédios para a nossa alma. Esses compromissos iluminativos que vão nos ajudar na nossa espiritualização, né? Quais são esses compromissos? Onde é que eles estão? Como nós vamos encontrá-los? É o nosso assunto dessa noite, né? Nós não temos aqui um roteiro pronto, a gente vai dar uma pincelada, porque nós vamos perceber, vocês vão perceber que esses compromissos, eles estão exatamente onde nós vivemos, né? Onde nós trocamos as experiências, onde nós nos encontramos com outro espírito que tem preferências diferentes da minha, né? Ou seja, com aquelas pessoas que vão ser capazes de me ajudar a perceber coisas que eu não percebo. O problema todo é que essa ajuda talvez não venha do jeito que a gente acha que deveria vir. Com paciência, com calma, né? Às vezes vem com uma ordem, às vezes vem com uma regra, às vezes vem com uma lei estabelecida, e aí a gente tem dificuldade de entender isso. Às vezes vem também com a imposição ou com uma demonstração de uma ideia diferente da sua, e aí isso nos convida a uma reflexão. Só que se nós não tentarmos, né, conciliar esses acontecimentos, essas oportunidades com o orgulho que existe em nós, para que a gente possa perceber naquela situação uma oportunidade de aprendizado, a gente vai melindrar. A gente vai embora. Ah, não, aqui não dá para mim não. O que está falando aí para mim não dá. A gente vai embora. Por quê? Porque Joana de Anjos, ela fala que nós vivemos constantemente numa viagem entre o self, né, e o ego. E o ego é muito bom para nós soubermos usar o nosso ego, né? E ela diz que quando o sujeito está nessa polaridade do ego, ele acha que para ele está tudo muito bom, ele acha que ele está pronto para qualquer situação, que o que ele é, né, nesse exato momento, a minha esposa, o esposo, a pessoa que convive tem que aceitá-lo, porque ele já está num... Isso aí é quando a gente acha que é um monte de coisa, quando a gente acha que precisa também de outras coisas para sermos felizes, mas quando o espírito ele se projeta lá no céu, onde é que estão as leis de Deus, aonde que a gente, mergulhando dentro de nós mesmos, a gente vai encontrar, né, as nossas dificuldades, na nossa consciência, quando a gente erra e a gente está lá no céu, a gente já percebe que nós erramos, aí a gente também começa a uma procura por coisas novas, aonde vão nos possibilitar esses encontros aqui.
Então essa viagem nesse eixo entre o ego e o self, a gente precisa de dar uma equilibrada, porque nesse momento eu vou poder ou não ouvir o ensinamento e perceber ou não um momento desse compromisso iluminativo. Mas onde é que eu vou encontrar isso? Vamos lá. Primeiro, foi o que o Renato já antecipou na prece, né, Renato? Você falou na compromisso com as nossas famílias, no nosso lar. Então, gente, aqui em cima, esse título vai permanecer para a gente comentar o que vai aparecer aqui. O primeiro é aqui, ó. Então, ó, compromissos iluminativos, remédios para a nossa alma. Onde que eles estão? Em nossos lares, com as almas afins. E o André Luiz fala assim, ó, o lar é a escola das almas. E muitas estão aguardando há séculos pelos reencontros. Olha que interessante. Não, isso não é uma regra, tá? Ele está falando muitas, aqui poderia ter muitas, aqui poderia ter algumas. Entretanto, algumas estão aguardando. Não é uma regra. O que ele quis dizer com isso aqui? Isso aqui pode explicar, muitas das vezes, essa diversidade de carismas dentro de casa, né? Uma família com 4, 5 membros, 6 membros, cada um gosta de uma coisa. Por quê? Porque eles estão pelejando aí séculos, esperando uma oportunidade de reencarnar naquele mesmo ciclo familiar, para pedir perdão. Mas por que não reencarnou antes? Não sei, talvez não tenhamos condições de nos encontrar para nascer dentro de casa, porque senão ia dar um problema mais sério. E o que a espiritualidade faz? Vamos aguardar um pouco, separa o Sérgio lá do pessoal, até ele se acalmar, vamos colocar ele para nascer num lugar mais difícil, onde ele vai ter mais oportunidade de aprender a paciência. E quem sabe, no ano de 1968, ele consegue se reunir lá, que é o ano que eu nasci, com os familiares, né? Então, o André Luiz, ele fala que, em alguns casos, a gente está esperando aí muitos anos para nos reencontrarmos com aquele que é o meu pai hoje, com aquela que é a minha mãe hoje, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, para que a gente já tenha condição, espiritualmente falando, de convivermos de uma forma mais, assim, menos agressiva, vamos dizer assim, e que nós já tenhamos condições de começar um processo de perdão, de aproximação. Isso pode explicar, segundo o André Luiz, ó, a diversidade de carismas, as brigas, as contendas, as diferenças que a gente vê em tantos lares, né? A gente percebe hoje. E hoje ainda tem o advento dos eletrônicos, que ainda ajuda a distanciar mais ainda, os celulares e etc. Então, como é então que diante desse momento lá em casa, talvez, com esses espíritos, que a gente não tem muita, vamos dizer assim, muitas coisas iguais, que tem algumas dificuldades. Nós estávamos fazendo um atendimento fraterno uma vez, numa casa aqui em Juiz de Fora, uma família assim, muito carente materialmente falando, então a gente ia lá fazer a sindicância, levar as coisas, e assim, a gente via, né, a gente via a dificuldade de comida, a gente via a dificuldade lá da casa, muito humilde, muito simples, né, eles passavam mesmo essa necessidade do alimento, a gente levava a cesta básica, nós adotamos essa família. Até que um dia nós somos surpreendidos lá dentro da casa daquela pessoa, né? Que tinham vários filhos, de repente chegou um rapaz, que deveria aparentar mais ou menos uns 22 anos de idade, e ela falou assim, esse é meu filho que está vindo da universidade. Né? Então, assim, o menino já, talvez esse espírito já tivesse, né, querido alguma coisa melhor para ele, e já partiu. Então a gente vê, muitas das vezes, que quando se fala de espiritualidade não existe uma regra, uma coisa que serve para todos, porque é muito dinâmico, né, de um para outro, cada um é uma individualidade, cada um tem uma necessidade, cada um tem um desejo, uma preferência, e às vezes vivendo dentro do mesmo lar, isso aí não vai causar uma mudança nele de hora para outra. Por isso que nós temos a bênção de Deus, acima de tudo, com a lei das reencarnações. Para nós irmos e virmos, pagarmos o centil por centil, o iota por iota, como está no Evangelho, até a gente resgatar tudo aqui dentro com esse pessoal e partir para um novo ministério, que é a família universal, que a gente vai falar mais aqui para baixo. Mas, nós somos espíritas.
Nós temos que olhar pela ótica que o Espiritismo nos oferece. Qual que é a forma de eu, que venho aqui no centro, gosto dessas palestras, gosto do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, desse dinamismo, dessa atuação aqui dentro da Casa Espírita que me faz bem. Eu saio daqui melhor, eu saio daqui mais aliviado, eu saio daqui mais animado, vou encontrar com todos os meus problemas de novo, eles vão parecer menores do que eram antes. Como é que eu levo isso para dentro de casa, para fazer que mesmo dentro de casa, eu estando dentro de casa, com almas tão diferentes de mim, elas possam perceber que eu já busco alguma coisa melhor, mas que acima de tudo, aquilo que eu busco de melhor está me fazendo uma pessoa diferente para eles. Quando eu levo o centro espírita para casa através do culto do Evangelho do Lar. É um exercício desse compromisso iluminativo que eu aceitei aqui, todos nós aceitamos essa noite, viemos ao centro, cada um poderia estar aí ocupando-se com alguma outra coisa, um futebol, um shopping, mas nós viemos aqui. Então, para nós, esse momento aqui é um compromisso iluminativo. Mas eu amo a minha família. Apesar de todas as dificuldades, eu amo a minha família. Eu quero mostrar, eu quero levar o centro espírita para dentro de casa. Só que nós, né, hoje a didática que o Espiritismo vem mostrar para nós, vem trazer para nós, é o mostre-me. Não é só o verbo, né, é o mostre-me. Você vai mostrar dentro de casa que o Evangelho de Jesus que você aprendeu aqui no centro está mudando você. Está mudando. Você não é mais a mesma pessoa que era antes de conhecer o centro, antes de vir estudar, antes de vir assistir uma palestra. Ah, mas eu me esforço. Claro, ninguém vai, né, atingir a angelitude de uma hora para outra e vai virar um espírito 100%. Não é isso, mas o seu esforço de mudança que você vai demonstrar, que você vai mostrar em casa, para aquelas pessoas que vão te receber, talvez uma forma disso seria, né, fazer o culto do Evangelho do Lar. Seria a forma de você mostrar que, ó, eu descobri um caminho, mas não sem imposições. Hoje eu vou fazer, eu faço toda quinta-feira, às 8 horas, eu vou sentar lá num lugar, ninguém quer participar, vou colocar a minha aguinha, vou abrir o Evangelho, fazer uma prece, colocar água para ser fluidificada, as pessoas vão olhar, e aí, mas, acima de tudo, está o mostre-me. Está o quê? Está a minha mudança de atitude, pelo menos o meu esforço dentro de casa. E o André Luiz fala assim, que quando a gente faz o culto do Evangelho do Lar em casa, que pode ser de 10 minutos, 15 minutos, mas toda semana no mesmo horário, para que os espíritos agendem lá, hoje é lá na casa do Tiago. O Tiago faz o culto do Evangelho do Lar toda quinta-feira às 20 horas. Então vamos lá visitar o seu mentor espiritual, e aí reúne-se ali dentro, e quem quer participar é beneficiado, quem não quer, todos nós somos. Todos nós. Você está lá fazendo o seu culto, alguém vem na novela, não tem problema. Os espíritos não são individualistas, nem preconceituosos e orgulhosos como nós somos. Eles chegam dentro da sua casa, porque você convidou, abriu o Evangelho, fez uma prece, chamou-os, e eles vêm para olhar por você, para olhar pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, e acima de tudo, por todos aqueles espíritos que moram com a gente ainda. Porque o Emmanuel fala assim, que nós somos rodeados dentro do nosso lar, também não é uma regra, mas pode acontecer de nós termos irmãos que convivem conosco e que já não estão mais encarnados. Qual o problema? Né? Às vezes um parente conviveu conosco, um amigo, alguém que se afiniza comigo está ali dentro de casa. Quando eu faço o culto do Evangelho do Lar, ele também vai perceber que precisa de socorro, que precisa de orientação. Não é porque morreu, virou fantasma, né, gente? Alguém aqui acredita em fantasma? Não, né, rapaziada? Morreu, não tem mais fantasma. O Espiritismo matou todos os fantasmas. Não tem mais sobrenatural, né? Não existe mais sobrenatural. Hoje é tudo explicado, tudo direitinho. A gente sabe que com as manifestações mediúnicas, né, você pode, de repente, ver alguma coisa, um copo andando dentro da tua casa, opa, tem um médium aqui, que está liberando, né, as energias animais para que os espíritos possam manipular fluidicamente aquilo que eles querem mover. Mas isso aí é outra história. Mas
o Espiritismo vem dizer que não existe mais assombração. Não existe mais esse posto. Né? São irmãos desencarnados que precisam de socorro, que precisam de amparo, e que se nós temos a consciência da existência deles ou não, né, a gente pode ajudar eles através do culto do Evangelho do Lar. Então, todos são beneficiados, segundo o André Luiz. E é preciso que a gente leve esse concurso do culto do Evangelho do Lar, que é um compromisso iluminativo, para dentro da nossa casa, para que a nossa casa tenha mais luz, tenha mais saúde, né, emocional, espiritual e, com certeza, consequentemente, física. Aí, olha só, compromissos iluminativos, remédios para a nossa alma. Onde é que eu vou ter outra oportunidade de buscar por isso, de viver isso para o meu aprendizado, para o meu engrandecimento espiritual, para a minha espiritualização? No trabalho, olha só, no trabalho, aquele profissional que a gente sai para ir lá todo dia, né? Para a gente andar de acordo com as leis aí da sociedade, pagando as coisas direitinho e tal. E o André Luiz fala, ó, no trabalho com almas, nos primeiros reencontros, olha que interessante, ó. Aqui já nos primeiros reencontros. Também não é uma regra, tá? E ele não continua dizendo, muitos são os primeiros reencontros para acerto de contas no ambiente do trabalho. Encontro, ó, está escrito terapêutico. Segundo André Luiz, em alguns casos, uma aproximação no trabalho com um futuro encontro no lar. Da mesma forma, né, que a gente espera pela oportunidade de nos encontrarmos na família consanguínea, dentro de casa, nascendo do mesmo, né, do mesmo sangue, a gente espera também encontrar com aqueles irmãos que nós ainda não temos condições de viver, conviver com eles, né, dentro de casa, na intimidade. Então, o que o universo proporciona para nós? Em alguns casos, né, esse reencontro lá no trabalho. Uma primeira aproximação, né? Às vezes eu conheço casos de pessoas que trabalham praticamente a vida toda no mesmo emprego, ou trabalham muitos anos, né? Vamos pegar um exemplo, as professoras das escolas, né? Trabalham anos. Então, são pessoas que convivem, né, com almas com pensamento diferente, com gostos diferentes também. E segundo o André Luiz, esses irmãos, esses encontros são terapêuticos. Esses irmãos são irmãos que nós precisamos um encontro mais próximo, temos um encontro mais próximo, para que a gente possa nos dar a oportunidade do perdão, nos dar a oportunidade de pedir perdão. Como é que eu vou transformar a minha presença lá dentro do trabalho, com essas almas que a gente tem pouquíssimas afinidades, né? E em alguns casos, no primeiro reencontro, ou seja, a gente já teve algumas esbarradas aí para trás, mas se talvez não deu certo, o universo nos coloca lá dentro do trabalho, porque lá dentro do trabalho nós precisamos de manter, né, uma postura diferente de casa, por exemplo. Né? No trabalho nós precisamos de... Lógico que isso deveria ser uma regra para todos os ambientes, mas nós temos mais essa, entre aspas, facilidade, que no meu ponto de vista é uma obrigação de nos respeitar mais dentro do trabalho. Né? Usar a educação adequada mais dentro do trabalho. E, quando a gente fala de conquista de compromisso iluminativo, a doação nossa para esses irmãos que nós encontramos lá no nosso trabalho, através de nós auxiliarmos, de nós ajudarmos. Né? Às vezes você domina um pouquinho mais sobre o trabalho, você percebe uma dificuldade no outro, e aí você vai amenizando uma situação, você vai amolecendo o coração daquela alma que está ali, porque a princípio teve uma antipatia gratuita, eu nunca vi um fulano na minha vida, se encontrou, por quê? Porque pode ser, a gente renova com bastante ênfase, pode ser que seja um reencontro. Nada é por acaso, nada. Né? E o Emmanuel fala, nós estamos localizados no país certíssimo, na cidade certa, com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Quando eu tento mudar isso,
Quando eu tento mudar isso, quando eu tento mudar, por exemplo, um país diferente, quando eu tento sair daquela situação, sabe, de uma forma assim, por uma causa extremamente materialista, como a gente percebe, vamos morar no outro país, pode existir aí um desastre, né? A gente vai estar deixando aí para trás alguma coisa que a gente vai voltar numa outra encarnação, porque nós aprendemos isso, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus vem mostrar para nós que ele não veio destruir a lei, mas fazer com que tudo seja cumprido, as leis de Deus. E mostra para nós que as nossas obrigações espirituais, nós também vamos ter que cumprir ponto por ponto, iota por iota, porque senão o tempo não vai passar para nós. Que tempo que ele está dizendo? O tempo da nossa evolução espiritual. Então, quando eu tento mudar, né, o meu contexto de vida por uma questão extremamente materialista, sem ter uma causa, vamos dizer assim, justa para aquilo, pode ser que eu esteja me projetando num desastre e que eu vou ter que voltar mais tarde e a gente volta para reparar isso. Bom, lá no trabalho, né, esse compromisso iluminativo, a oportunidade que eu vou ter lá é de ser um colega de trabalho melhor, é de ser uma pessoa melhor e levar o meu testemunho aqui no centro, que eu levei lá para casa, através do culto do Evangelho do Lar e da minha demonstração da minha mudança, eu vou fazer exatamente igual no nosso trabalho. Porque aqui está dizendo também, ó, em alguns casos, né, uma aproximação no trabalho para um futuro reencontro no lar. E quantos casos a gente conhece aí de pessoas que se casaram se conhecendo no trabalho? Eu, por exemplo, conheço algumas que estão casadas e que se encontraram na faculdade, que se encontraram no trabalho, constituíram família e estão juntos até hoje, né? Então, cabe aí para a nossa reflexão. Então, as nossas projeções no lar, no trabalho e agora aqui no Centro Espírita, ó. Na religião, com irmãos, ó. O que é na religião? Compromissos iluminativos, onde nós vamos encontrar os remédios para a nossa alma. Na religião, como é nesse encontro de hoje nosso, com irmãos com os mesmos ideais, né? Nós estamos aqui hoje reunidos porque nós acreditamos no Espiritismo. O ideal que nos une aqui é o ideal, né, da nossa religião. Nós não estamos aqui porque isso aqui é um grêmio recreativo, que nós torcemos para essa equipe. Não, nós estamos aqui porque nós acreditamos. Nós temos um ponto em comum, meus irmãos. É a religião. E é essa religião que nos une. É essa reunião que vai nos agrupando semanalmente, 2, 3 vezes por semana a gente vai se encontrando e, segundo André Luiz, muitos são os primeiros reencontros para o acerto de contas no ambiente religioso. Mesma coisa, ó, encontro terapêutico. Segundo André Luiz, em alguns casos, uma aproximação na religião para um futuro encontro no lar. Então aqui, quando a gente vem, a gente abraça, né, o trabalho, quando eu assumo uma responsabilidade aqui dentro dessa casa, ser coordenador de um estudo, ser diretor do DDD, do DEC, do DAN, do DEG, quando eu participo, né, da atuação da casa, eu começo a agregar valores espirituais para mim, obrigações, compromissos iluminativos. Eu não venho somente para a palestra, mas eu sinto que eu posso pegar um livro, me reunir aqui uma vez por semana com as pessoas e não é dar aula não, é comentar, o estudo, ele só precisa de um corajoso, falar, vamos fazer? Um só. Qual livro, hein? Vamos fazer o livro. Nós temos o prazer de sempre contar isso, que no dia, na época da pandemia, né, aquele março que nós tivemos no Brasil, no mundo da pandemia, e que a maioria das casas se fecharam, né, as atividades espíritas praticamente quase que todas pararam, algumas casas continuaram. Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes nós tomamos 2 iniciativas. A primeira, no dia 23 de março de 2020, nós começamos uma corrente de orações que acontece todos os dias, de domingo a domingo, às 18 horas. É um grupo no WhatsApp que nós temos. Todo dia. E tem quase 300 pessoas
que buscam por nós todos os dias às 18 horas. Né? Aí tem uma equipe, cada dia, né? Nós temos um coordenador que abre o grupo e fecha, mas tem uma presença maciça, as pessoas gostam. E começamos um grupo às 22 horas, aí já para aquele programa que a gente entra todo mundo e vê pela câmera, de leitura. De leitura. No mesmo ano, no mesmo mês, já vai fazer 4 anos já que nós estamos com esse grupo. Né? Então já lemos aí vários livros. Eu não estou participando porque eu faço esse trabalho, mas de vez em quando eu vou e até quando eu participei nós tínhamos lido 12, mas na sequência. Hoje já estão com mais de 40 livros que são lidos e comentados e estudados. Né? Não tem nenhum professor, mas a espiritualidade percebe a oportunidade ou ela lança o pedido, lança a ideia. E se você está com aquela antena que eu pedi que ligasse aí no começo, se ela estiver ligada, falou, opa, vamos reunir uma turma aí para fazer um estudo? Não é assim que acontece, Renato? Ou então numa conversa de amigos, né? Só que nós precisamos estar disponíveis para isso. O maior problema nosso é esse. É que às vezes nós temos dificuldade de analisar quais são as prioridades da vida da gente. E às vezes a gente preza muito por aquelas que não trarão tantos benefícios para nós enquanto necessitados de iluminação espiritual. Às vezes a gente dá mais oportunidade para compromissos que não são tão iluminativos assim. E que a psicologia explica para nós são os compromissos brinquedos. São aqueles compromissos que você vai e quando você sai dele, aquilo não te fez bem nenhum, também não te fez mal, mas não te agregou nada. Né? Vamos dar um exemplo. O Brasil, que é o país do futebol, né? Todo mundo, a maioria das pessoas gostam. Então você vai assistir um jogo bacana, todo mundo lá, ou então na televisão, e aí o seu time perde, ou o seu time ganha, e aí você vai dormir do mesmo jeito. Você vai continuar com as mesmas dificuldades, ou essas mesmas alegrias, ou seja, isso não trouxe para você nenhum efeito. Nenhum efeito. Né? E eu não estou fazendo apologia ao não futebol, estou dando só uma comparação, fazendo só uma comparação, porque na psicologia explica, são os compromissos brinquedos. Você vai no shopping, por exemplo, né? E aí são os desejos. Eu estou realizando um desejo meu, né? De ir ao shopping. Quando você vem para uma palestra como essa, quando você vem para uma reunião de estudo, você sai daqui com alguma coisa diferente em você, mesmo que você não perceba. O Divaldo disse que, na época da pandemia, a equipe de Manuel Filomeno de Miranda saía, né, em socorro de pessoas, nos centros espíritas, nas poucas reuniões que tinham, nos atendimentos, né, nos hospitais. Então as pessoas quando procuram socorro, igual nós estamos fazendo aqui hoje, procurando, né, um socorro espiritual, um auxílio espiritual, nós estamos batendo e certamente a porta vai se abrir. Aí você sai daqui, isso aqui é um compromisso verdade que a psicologia fala. É um compromisso verdade. Por quê? Pode ser que vocês esqueçam o que eu estou dizendo aqui depois que saírem daqui. Mas alguma coisa vai ficar gravada no inconsciente de cada um de nós. E à noite, quando o meu corpo dormir e eu despertar, né, sair do corpo, na emancipação parcial, eu vou ter condições de discutir o que eu estou dizendo aqui hoje com o meu mentor espiritual. Eu vou estar trabalhando em favor de uma boa emancipação parcial, para que eu tenha coragem de sair da janela para fora, buscar os estudos, né, em espírito, buscar os trabalhos. Nós estamos nos preparando isso. Quem fala isso para nós? Quem dá a orientação disso para nós é Santo Agostinho. Para que antes de nós deitarmos, nós analisarmos o que nós fizemos durante aquele dia, as coisas boas, a gente vai guardar para repetir no outro dia. E as coisas não muito bacanas, a gente vai tentar guardar também, para a gente não tentar repetir no outro dia. E o Emmanuel completa o raciocínio dele dizendo, quando você procura por um compromisso edificante, iluminativo, isso aí pode, não está dizendo que vai garantir, mas pode nos ajudar no encontro saudável à noite. Quando o meu corpo vai dormir e eu vou me encontrar com os anjos trabalhadores da Seara de Jesus. Existe uma grande possibilidade de eu dizer, sim, eu quero. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os irmãos falam para nós que a gente às vezes reluta um pouquinho, mesmo estando com aquele desejo na vigília. Quando a gente se liberta do corpo,
os nossos sentimentos são superlativos. Tudo que a gente sente aqui no corpo, quando eu me liberto, mesmo que parcialmente, aquilo vai a 1000. Então os meus desejos vão, né? Então nós precisamos, os meus sentimentos vão. Então nós precisamos de começar a domar isso aqui na vigília e vir ao centro. E participar dessa terapia espírita, para nós, pode nos ajudar muito, para nós termos essa coragem de dizer, hoje eu vou voltar lá no centro, lá para as 2 horas da madrugada, para me encontrar com os meus irmãos lá, para a gente continuar esse raciocínio que nós estamos tendo aqui hoje. E com relação à nossa convivência com nossos irmãos, que podem ser os nossos futuros irmãos na família consanguínea, como é que eu vou tornar isso um compromisso iluminativo aqui dentro? Respeitando a opinião, que às vezes não é a mesma que a minha. Quantas vezes a gente, numa reunião, fala, eu quero estudar o livro dos Espíritos. Ou tá, vamos estudar o livro dos Médios. Ou tá, vamos estudar a Gênese. Né? Porque nós somos portadores de opiniões diferentes. Então, o exercício dessa busca iluminativa minha vai ser entender por que o outro quer, né, respeitá-lo, buscar na opinião alheia alguma coisa que vai me ajudar, de alguma forma, aproveitar as ideias que surgem na hora dos estudos, ficar com a antena ligada. Nós aprendemos que Deus ajuda a criatura através da outra criatura. Né? Às vezes, observar aquele irmão que está comigo, a pessoa tem boas ideias, vamos sintonizar mais com ele. E tentar também agregar aqui para a casa espírita a minha parte, o meu cadinho que eu tenho, que eu possuo de alguma coisa boa. Porque ninguém vem só procurar socorro. A gente tem Deus dentro de nós. Vamos vasculhar aí onde que ele está para fazer com que isso, né, isso emerja de nós, para que isso se expanda para o meu companheiro de jornada. Então, o Emmanuel fala que a gente deve ir ao centro. Não é de corpo e alma mais não, tá? É de alma e coração. De alma e coração. Porque ele fala que quando a gente vem de alma e coração aqui para o centro, nós estamos trazendo o corpo físico representado pelo coração, que é o poético órgão, né, que exprime o amor, a caridade, né, os bons sentimentos. E a alma é quando a gente traz a nossa essência. Eu venho para ajudar. Em mim está esse desejo latente de ajudar, de agregar. Eu não venho aqui por causa do meu amigo Renato, embora seja um senhor do companheiro. Eu venho aqui porque ele me dá essa oportunidade de trabalhar. Eu venho aqui por minha causa. Eu venho aqui porque eu tenho consciência da minha pequenez, sem falsa modéstia. E esse trabalho me ajuda na minha própria conscientização. Então, quando a gente vem a uma casa dessa, de alma e coração, segundo Emmanuel, a gente está abrindo nosso campo astral para que o meu mentor espiritual chegue de mim e passe para mim tudo aquilo que eu preciso para o meu fortalecimento espiritual, mas deixando por minha conta a ação, deixando por minha conta a atitude, o mostre-me, porque dali para fora, né, a gente tem a companhia daqueles que gostam daquilo que a gente faz, que é o motivo da lei da afinidade. Né? A gente sai e os irmãos que gostam das mesmas coisas que a gente vão naturalmente nos acompanhar, mas se eles perceberem, falam, esse é o diferente, ó, ele não está do jeito que ele entrou não, ele está diferente. Eles vão ter dificuldade de se aproximar da gente. Vai ter dificuldade, vão perceber que hoje eu não estou querendo não. Hoje eu não vou lá não, hoje eu vou para casa, que eu quero ter uma noite saudável. Por quê? Porque eu tive uma permanência dentro do centro saudável. Isso aqui é um pronto socorro para a gente, pessoal. É um pronto socorro. E se nós tivéssemos a visão espiritual expandida que esses espíritos têm de perceber, né, às vezes, a equipe que trabalha aqui dentro, quantos de nós, né, teríamos que ter alguma coisa essa noite aí, e não vamos ter porque nós viemos aqui, e aí foi feito algum trabalho, os instrumentos espirituais que eles trazem no mundo espiritual, assim, com toda a capacidade dos exames, de fazer tudo, de perceber a artéria, perceber onde a gente precisa, num passe para aliviar alguma coisa, porque nós buscamos e encontramos. Nós batemos e a porta abriu. Nós viemos aqui
por nossa própria conta, não vivemos por ninguém. E hoje é um trabalho modesto, pequeno, mas um trabalho grande de estudo aqui dentro dessa casa, um trabalho grande de assistência social, que é, na verdade, é o nosso próximo ponto aqui, ó. Compromissos iluminativos, remédios para a nossa alma. Aí eu falei de casa, do trabalho, do centro, na vida. Na vida. Quando buscamos sempre pelas boas oportunidades de auxílio, nos trabalhos com a nossa família universal, trabalhos que são capazes de nos aproximar do grande ministério, onde também aprenderemos a busca pelo amor imortal. Quando Jesus esteve entre nós, né, ele veio através de uma família que seria necessário que ele viesse, mas ele veio por todos indistintamente. Ele não veio por um grupo específico, ele veio pela população humana do planeta Terra, por todos nós. Ele veio para trazer para nós, para apresentar para nós, porque nós tínhamos uma visão equivocada de um Deus que punia, que dava privilégio, e isso aí fazia com que um grupo dominasse, um grupo se colocasse numa posição superior. Né? Quando Jesus veio dizer não é porque você está vestidinho de branco, todo bonito, que você é melhor do que o outro. Foi aonde eles ficaram, o que é isso? Não, Deus é pai seu e pai daquele outro ali do mesmo jeito. Deus é pai, Deus é pai, Deus é amor. Foi isso que Jesus veio apresentar para nós. O ministério dele foi esse. Foi fazer com que a humanidade olhasse para Deus com um olhar de filho. Todos nós somos independentes de ser rico, de ser pobre, de gênero, de raça. Isso aí chocou a sociedade da época. Chocou. Né? Uma parte dela que não aceita Jesus até hoje. Mas quando ele veio pela família universal. E aquele amor que ele apresentou para nós, que ele vivenciou, que ele mostrou para nós, Jesus, o Emmanuel fala assim de uma forma brilhante. Não teve uma vírgula que ele só dissesse, mas que ele não demonstrasse. Ele demonstrou, ele vivenciou. Ele recebia todos, de todas as classes, de todos. Também não discriminava os doutores, muito pelo contrário, ele recebia. Porque ele disse que ele veio por eles também, pelos doentes. Né? Então, pessoal, o nosso ministério é esse aqui, ó, esse amor imortal. Às vezes a gente tem dificuldade dentro de casa, com aquelas pessoas que nós estamos, né, nos reencontrando, mas vamos resolver isso. Porque depois que a gente resolver essa parte aí dentro de casa, da família consanguínea, a gente vai partir para o mundo. Assim igual o Divaldo, né, que abriu mão da família consanguínea, teve uma família de 600 filhos. Esses exemplos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos missionários que vieram mostrar para nós que é possível, que dá sim, para nós crescermos também como eles cresceram. Que nós podemos sim amar alguém que não nasceu só dentro da minha casa. Gostar só de um companheiro do centro ou do trabalho. Mas que a gente pode sim gostar de um irmão, buscar pelo irmão que está apagado, invisível pela sociedade, nos oferecendo a oportunidade de trabalho. Onde na vida que eu vou ter a oportunidade do compromisso iluminativo? Onde? Participando das campanhas filantrópicas, fazendo agora, nós vamos ter um inverno aí, né? A gente não sabe se vai ser rigoroso ou não, mas tem muita gente esperando por nós, em busca de um agasalho, de um chocolate. Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, alguns anos antes da pandemia, nós saímos aí para fazer a ronda na sexta-feira à noite, iam algumas pessoas, a gente levava aí um chocolate, levava um cachorro quente, mas assim, isso era para sentar e bater um papo. Porque se fôssemos com a mão vazia, eles recebiam a gente do mesmo jeito. Era só para assim, fazer uma confraternizaçãozinha, comer alguma coisa. Inclusive a gente sentava e comia debaixo das pontes. Hoje nós temos que ter um pouco mais de cuidado. É lógico que a gente não vai fazer isso sozinho, tem que ter um critério, a gente vai visitar as pessoas antes, a gente vai perceber, né? Porque é um trabalho que precisa de um responsável. Mas é uma forma de nós nos aproximarmos dessa família universal. Ou então aqui no centro. Eu não quero fazer ronda, não. Vamos participar da campanha do quilo, vamos participar da distribuição das cestas, do trabalho que o centro oferece para as pessoas, entre aspas, aí necessitadas. É uma forma de nós exercitarmos, né, essa busca
pela família universal, para que um dia a gente consiga esse aprendizado, esse amor imortal. O Dr. Bezerra de Menezes, ele dá para nós, para a gente finalizar o nosso trabalho dessa noite, parando aqui nesse pedacinho, ele fala com a gente, né, através de uma mensagem, que o ato caritativo, né, ele se difere um pouquinho da pessoa caridosa. Ser caridoso é uma coisa e praticar a caridade, o ato caritativo, vamos dizer assim, propriamente dito, é um tanto quanto diferente. Como é que funciona isso? Bom, o pessoal aqui no centro Dom Pedro tem a distribuição de cesta e precisa de colaboração. Essa luz que está aqui, por exemplo, ela não está aqui de graça. Tem que pagar luz, tem que pagar água, né? Existe uma despesa nessa casa. Então, eu vou participar, junto com a equipe aqui, de dar uma doação aí, para participar das despesas, para limpeza, ou então para comprar um item para a cesta básica. Isso aí eu estou tirando e estou dando, né? Então, isso aí, hoje, talvez a gente não tenha muita dificuldade de fazer isso, né? Que a gente trabalha e tudo mais. Então, está ótimo, não tem problema nenhum. O doutor Bezerra de Menezes, ele disse que isso aí é o caminho para nos tornarmos verdadeiramente caridosos. Porque ele fala que ser caridoso não é somente você doar aquilo que muitas das vezes está te faltando, ou não. Até ou não. Né? Você se esforça um pouquinho, se sacrifica e dá. Mas é quando você começa o desprendimento de si mesmo. Percebe? O desprendimento é sentar e conversar com a pessoa. Por que você está, né, vivendo nesse momento? Está precisando de alguma coisa? Vamos promover, é o início da promoção do ser humano. Você assiste aquela família e você percebe que às vezes está precisando de um documento para fazer um currículo, para uma carteira de trabalho, enfim. Você começa a se interessar pelo contexto de vida daquela família, daquela pessoa, para você promover aquela pessoa, você tirar aquela pessoa daquele estado de pedinte. Aí, não é só te colocar a mão no bolso, você tem que sentar, você tem que conversar, tem que às vezes acompanhar ela para um órgão público desse, tem que fazer uma reserva nesses aplicativos para tirar um documento. Aí, você começa a doar o maior tesouro que você tem. Qual que é o maior tesouro que nós temos? O tempo. Porque esse aí é seu. Não é do seu patrão, não é do seu... É seu. Eu estou deixando de fazer alguma coisa para eu ir lá e me interessar por aquela situação. Aí, pessoal, aí nós já começamos a dar um salto aí no que a gente entende de caridade, porque o Manuel Filomeno de Miranda, em um dos livros do Divaldo, ele diz o seguinte: quando você desprende, quando você vai, quando você fala assim com o pessoal lá de casa, hoje eu vou participar da campanha do quilo, porque nós estamos precisando de, num domingo de manhã aí, você já está começando a dar um passo maior, porque você começa a se interessar pelo infortúnio, eu ia falar outra palavra, pelo infortúnio alheio. Aí começa-se a um exercício pela busca das virtudes que compõem a pessoa que realmente é caridosa, que é a fraternidade, que é a solidariedade, né, que é a misericórdia, porque você começa a se interessar pela miséria do seu irmão que está ali te oferecendo uma oportunidade de trabalho. Aí você se interessa, o que está precisando? É roupa, está precisando de roupa porque ninguém dá emprego para ele, você começa a tirar, ou pelo menos tentar, aquela pessoa daquele caminho. Mas não adianta, Sérgio, eu já tentei de todas as formas. Ótimo. Se ele não quis, é um problema dele com Deus. Mas você não perdeu aquela oportunidade de ajudar. Porque o exercício é para você, não é para ele. Quantas pessoas a gente ouve falar, até mesmo no meio espírita, mas não adianta, a gente faz daqui 2 dias, tá na rua de novo, a gente vai... Qual é o problema? Nós não temos que colecionar troféus, não estamos aqui para isso. Não é isso que Jesus quer da gente. Jesus quer que a gente doe, quer que a gente faça o exercício disso. Se a pessoa vai ou não, para nós não tem muito interesse, porque nós somos os maiores necessitados. Aquela pessoa está oferecendo para nós uma oportunidade.
Agora, a pergunta que eu faço para todos vocês, e se der certo? E se der certo? No meio de um monte de trabalho, você consegue ajudar uma pessoa e quando você vê lá na frente, fala, um amigo trabalhava na distribuição de cesta de um centro aqui de Juiz de Fora. Numa época que a campanha do quilo era o seguinte, você batia na casa do pessoal e só dava o quê? Campeão de arrecadação, sal. Bicampeão de arrecadação, fubá. E parecia que o povo só comia mingau de fubá. Né? Não tinha um arroz. Lá no centro a gente pegava um pacote de 5 quilos, um pacote de 5 quilos de arroz no sábado, e fazia pacotinho de meio quilo. Pesava meio quilo. Porque não tinha como dar um pacote de 5 quilos. E aí a gente ia e fazia aquela cesta e entregava para as pessoas. Né? Hoje, existe essa facilidade, as pessoas do... Mas a gente vai fazer essa campanha do quilo, e quando a gente pensa que a gente vai lá só para pegar o alimento, você começa a ouvir as pessoas. Você começa, a pessoa está um domingo dentro de casa, querendo conversar com alguém. Acredite se quiser. Quando você está pronto, o trabalho acontece. Nesse inteirinho, nesse tempo que a gente estava dando essa cestinha modestíssima, a gente atendia um pessoal de uma região muito carente aqui de fora na época. Hoje não é mais carente mesmo. E aí esse amigo meu me contando, um dia ele passando pelo Bahamas, do Manuel Noy, ele passou a comprinha dele, a moça do caixa falou assim, oi. Aí ele olhou, porque a gente também tem mania, não via ninguém, né? Ah, tudo bom, fulano? Sou eu. Aí ele, mas quem é você? Eu sou o fulano. Você me ajudou tanto lá no centro, mas tanto que graças à sua ajuda eu consegui me erguer. A ajuda que o fulano dava é dessa cesta que eu estou falando para vocês, é pacotinho de meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, mas aquilo ela levava para casa e o que ela não gastava com alimento, ela investia em outra coisa. E ela fez um curso na época que ela pôde tirar a carteira, que ela pôde arrumar um emprego, e naquela época ela estava com um emprego bacana, trabalhando, ganhando dinheirinho dela, e não precisava mais pedir. Ela disse, hoje eu não preciso mais pedir, porque o que eu tenho dá muito para minha família. E aí, a gente tem esses feedbacks? Não tem, a gente não sabe o resultado que o nosso trabalho faz, por menor que ele seja, acaba ajudando, acaba amparando, e no final, pessoal, os maiores beneficiados somos nós mesmos, tá bom?